Olá, eu me chamo Karine de Matos Costa e atuo como professora substituta de Ecologia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e eu vou ministrar palestra intitulada A Polinização Além das Abelhas, Diversidade de Polinizadores no Mundo. Então, as angiospermas é o único grupo de plantas, né, do reino Plante com flor e fruto, ou seja, dentro de uma escala evolutiva, a gente tem as angiospermas que tem toda uma proteção para as sementes e para que esse fruto ele seja disperso, né, para o maior sucesso. E também a gente tem a reprodução através das flores, que tem estratégias específicas para a atração dos seus polinizadores. Então, quando eu falo de estratégias específicas, é que eu falo que essas flores elas são direcionadas para atrair os seus polinizadores. E mais lá na frente a gente vai ver que essas flores elas podem ser tanto especialistas como generalistas, mas isso não quer dizer que mesmo sendo generalista, as flores elas não tenham atrativos para despertar a atenção e assim garantir o polinizador como um vetor eficiente do grão de pólen, que seria o gameta masculino das plantas. Então, aqui dentro de uma escala evolutiva, nós temos aqui uma alga verde ancestral, né, as briófitas, que são plantas que não têm um sistema condutor, né, de xilema e floema, por isso que elas crescem pouco, né, que são as briófitas conhecidas como musgos. A gente tem as pteridófitas, que são plantas que se reproduzem através de esporos, elas não têm semente e nem flores. Depois a gente vem para as angiospermas, que elas possuem sementes, apesar de não possuir flores e nem fruto. E a gente vem aqui para as angiospermas, que possuem semente, flor e fruto. Então, as flores, como falei anteriormente, elas são adaptadas para a atração de polinizadores, né? Elas possuem esses chamariz e a gente didaticamente a divide em apêndices reprodutivos e apêndices estéreis. Os apêndices reprodutivos, que são o gineceu e androceu, conhecido o gineceu como carpelos e o androceu como que está também conhecido como estames, eles são os apêndices reprodutivos, né, que armazenam, no caso do androceu, os gametas masculinos, e no caso aqui, ó, do gineceu, a gente tem o pistilo ou estigma, que é o que vai receber o grão de pólen que vai germinar, e assim fecundar o ovário, então a estrutura reprodutiva feminina. Então, a gente tem também como estruturas estéreis, mas que estão relacionadas à polinização, por sustentar a flor, né, e aí fazer com que haja a atração dos polinizadores, que são as pétalas, as sépalas, que protegem as pétalas e também podem funcionar como atrativos em plantas que não têm pétalas e só têm sépalas. E a gente tem o pedúnculo, que está relacionado à sustentação da flor, né? A fixação da flor ao corpo da planta. Então, conhecendo, né, a morfologia floral, da morfologia geral de uma flor, né? Ou seja, essa morfologia que a gente viu anteriormente é uma morfologia que trata de uma flor hermafrodita, mas as plantas elas também podem apresentar flores que são apenas masculinas ou apenas femininas, né? Que elas não são hermafroditas, são monóicas, no caso. Então, a gente tem as plantas que são monóicas ou dioicas. Então, monóicas são aquelas que possuem as flores hermafroditas, né, do único indivíduo, no mesmo indivíduo, e as dioicas são as flores que são plantas que possuem flores masculinas e femininas em indivíduos separados.
Então, aqui, né, voltando, teve todo esse contexto morfológico floral para a gente entender como é que vai essa polinização além das abelhas. Então, aqui a gente precisa entender que a gente pode classificar didaticamente os sistemas de polinização em especialistas e generalistas. Então, essa questão de especialistas e generalistas é um conceito ecológico que também está relacionado a animais, mas trazendo isso para as flores, a gente tem, por exemplo, aqui flores que têm uma morfologia mais aberta. Então, o sistema de polinização generalista, ele pode sim ser baseado na morfologia floral. E flores abertas com recursos facilmente acessíveis, elas são consideradas, do ponto de vista morfológico, como generalistas, né? Segundo a definição, né? Que foi um estudo publicado por Ollerton em 2007. Então, essas flores elas têm um recurso acessível, né, morfologicamente, para vários grupos de polinizadores que conseguem acessar esse recurso, né, vários que conseguem polinizar a flor, que conseguem, os visitantes florais, né, que conseguem acessar esse recurso. E a partir daí, qual a diferença, gente, de visitante floral para polinizador? Polinizador é aquele que poliniza, ou seja, que ocorre o serviço de polinização, que é ele transportar os gametas masculinos para a parte feminina de uma outra flor da mesma espécie. Visitante floral não necessariamente precisa ser um polinizador, pode ser apenas aquele inseto oportunista que vai na flor apenas para coletar o recurso e, por conta de questões morfológicas ou comportamentais desse visitante, ele pode ser que ele não contate as estruturas reprodutivas da flor e assim não ocorra o serviço de polinização. Então, ele vai estar lá só usufruindo do recurso sem executar o serviço de polinização para a planta. Então, a partir daí, a gente tem aqui uma amostra, né, do que seria flores morfologicamente generalistas, e a gente também tem aqui uma abelha, né, que é a Apis mellifera, nessas flores, mostrando que ela também é uma abelha generalista, ou seja, ela está presente em vários tipos de flores, com vários tipos de morfologia, de cor. Ela é uma abelha que ela não tem preferência. Então, partindo desse pressuposto, eu também trouxe aqui um estudo, que eu estou nele como autora, apesar do foco não ser essa questão da generalização ou especialização. Esse trabalho ele trata mais da florivoria, que é o consumo de partes florais por visitantes florais, né, que estão lá consumindo as pétalas das flores, né, danificando as flores, e como que essas flores ela é vista pelos visitantes florais. Mas eu trouxe aqui ela como um exemplo de flor generalista, né, de morfologia generalista. A gente vê aqui uma morfologia conhecida como em disco ou em prato, aberta, e vários grupos acessando o recurso floral aqui, que no caso é o pólen e néctar, que essa flor oferta. Então, a gente tem aqui uma abelha, provavelmente né, uma algoclora. Aqui a gente tem uma borboleta e aqui a gente tem uma mosca sirfide, né, que são moscas especializadas, no caso assim, elas têm uma dieta basicamente de néctar floral. Então, são moscas que elas são consideradas generalistas porque elas não têm assim uma preferência clara, dependendo do sistema de polinização, que ela pode vir assim no meio dos outros polinizadores, né, visitantes florais, mas a mosca, aqui a sirfide, ela se alimenta basicamente de néctar floral. Então, aqui a gente viu já introduzindo, né, que existem outros insetos, né, animais que executam a polinização além das abelhas. Então, a gente também tem, além da flor, que está lá aberta, né, de forma morfológica e com recurso acessível para diversos grupos animais, a gente também tem as flores que são adaptadas, ou seja, flores que elas têm uma estrutura morfológica ou de atrativos de cor,
de emissão de odor, né, de voláteis florais, ou até de antese mesmo, assim, dela estar aberta, dela estar receptiva, né, a estar ofertando o seu recurso, que entra em convergência com determinados grupos de polinizadores. Então, uma evolução unidirecional e contínua, né, existe entre as flores e os polinizadores, considerando que essas flores, elas têm a gente considera como uma questão coevolutiva, que é justamente essas flores estarem correlacionadas com os seus polinizadores efetivos. Então, a gente viu lá naquele slide anterior flores de coloração vermelha, de morfologia de corola tubular, que elas estão relacionadas à polinização por beija-flores. Então, considerando todo esse adiantamento, né, que foi feito no slide anterior, a gente chega no conceito de síndromes de polinização, que foi um conceito popularizado por Van der Veel, que ele traz essa associação de atributos florais, ou seja, de cor, de odor, do horário que a flor abre, do recurso que ela oferta, da morfologia da flor, com determinados grupos de polinizadores. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma espécie de planta que tem uma flor que a gente não conhece o polinizador, ou seja, não foi feito um estudo de polinização empírica, né, de observação, para ver quais os polinizadores daquela planta. Então, a gente pode inferir quais são os principais grupos de polinizadores a partir das características florais da flor. Então, assim, isso funciona para a maioria das famílias de angiospermas. Claro que essa questão de você inferir com base na morfologia tem uma margem de erro, né? Pode acontecer, da gente ver as características da flor e dizer assim, poxa, o principal visitante dessa flor é abelha. E você, tipo, depois quando você vai ver no campo, vai lá borboleta, vai mosca. Então, assim, pode acontecer. Mas, assim, para a maioria das famílias de angiospermas, essa inferência por síndromes de polinização, ela funciona, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo aqui da polinização por abelhas aqui numa flor tubular. Essa daqui, ó, polinizada pelo beija-flor, então geralmente ó, de coloração vermelha, também de formato tubular. Aqui a gente tem uma flor que a gente chama de papilionada, né, que aqui tem essa estrutura, e a gente tem a polinização por abelha. Então, aqui eu coloquei para vocês verem também que a gente tem sistemas generalistas e também a gente tem sistemas mistos. Então, por exemplo, nessa flor aqui, vermelha tubular, a gente tem a polinização, ela é relacionada com a polinização por beija-flores. Mas essa flor aqui, que é a viridiflora, ela já está relacionada à polinização por beija-flores e morcegos. Aqui a R vernicossum Aí aqui a gente tem um sistema de polinização misto, né, por dois grupos animais. Aqui a gente tem já 3 grupos, que são os beija-flores, os morcegos e as moscas, nessa vernicicosum. E na R auriculato, a gente já tem 2 grupos, né, sistema de polinização misto por morcegos e moscas. E aqui na rumpícola, a gente tem a polinização exclusivamente por beija-flores. Então, a gente vê assim que são flores que mudam em coloração, tem a morfologia um pouco parecida, mas a gente tem características relacionadas a esses grupos de polinizadores que pode ser uma flor com especialização para um determinado grupo, ou pode ser uma flor que tem um sistema de polinização misto. Então, assim, a gente precisa também ter em mente que essa questão assim, de determinar os sistemas de polinização é importante a gente considerar a morfologia floral, ou seja, para inferir, ajuda bastante. Só que existem outros fatores, além da morfologia floral, né, além dessa questão de correlacionar com o polinizador, que também está relacionado à especialização.
Então, por isso que a gente não pode considerar a síndrome como verdade absoluta. A observação empírica, ela ainda continua sendo muito necessária. Mas partindo sobre essa questão assim das adaptações das flores aos seus visitantes, os seus polinizadores efetivos, né? Ou aos seus possíveis visitantes florais, né? Numa inferência de síndromes, a gente tem, por exemplo, a polinização por abelhas, que o nome da síndrome é melitofilia. Então, são flores geralmente com antese diurna, cores variando do ultravioleta ao amarelo intenso, frequentemente com guias de néctar ou pólen, flores delicadas, com poucos elementos de sustentação, labiadas, né, que foi aquela que eu mostrei branca, que estava com a abelha, papilionadas em forma de disco, infundibiliformes, odor geralmente presente e agradável ao olfato humano, néctar muitas vezes escondido em pequena quantidade e com concentração alta de açúcares. Muitas dessas flores elas fazem ressecreção de néctar, que é continuar produzindo néctar à medida que ele é removido, ou então continuar produzindo esse néctar ao longo da antese da flor, né? Ao longo do período que essa flor fica aberta. Recursos florais, eles são pólen, néctar, óleo, em alguns casos resinas e voláteis florais, que algumas abelhas elas podem usar como perfume, né, na questão da cópula. Então, assim, a grande maioria das abelhas, elas se alimentam exclusivamente dos recursos florais, estabelecendo, né, uma relação estreita, né, com as angiospermas ao longo da evolução desse grupo. E além de servir como alimento, né, o néctar e o pólen floral, além deles servirem como alimento, como a gente viu, né, no slide anterior, a resina da flor, quando ela oferta resina como recurso, pode ser utilizada na construção do ninho. E os perfumes, né, as fragrâncias que algumas flores ofertam, elas são utilizadas por algumas abelhas no comportamento reprodutivo de cópula, né, como perfume. Então, eu coloquei aqui como exemplo morfológico, né, para vocês entenderem. O que seria uma flor papilionada, né, que seria uma flor com essas estruturas aqui, que é o que a gente chama de quilha, onde as estruturas reprodutivas ficam aqui dentro dessa quilha. Que seria uma flor labiada, aqui é o lábio da flor, que seria aqui formado pela pétala. Uma flor com antera poricida, ou seja, algumas abelhas específicas que conseguem vibrar o abdômen para que esse pólen ele seja retirado das anteras. Então, é uma adaptação para uma abelha específica, um tipo específico de abelhas que conseguem vibrar o abdômen e assim ter acesso a esse pólen. Aqui são flores, um exemplo de flores infundibiliforme, né, que tem esse tubo curto e alongado. E a flor em disco, né, que eu já mostrei, o prato, que seria uma flor mais aberta, com as estruturas reprodutivas expostas. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma prancha lindíssima do livro da Biologia da Polinização. Eu vou mostrar para vocês esse livro mais adiante. Está disponível para baixar pela internet de forma gratuita. Vocês procurarem o livro, porque ele foi ofertado dessa forma para pesquisadores. E aqui eu tenho uma foto, aqui essa primeira foto é uma abelha algoclora vibrando uma antera poricida, né? Aqui é uma flor de cena. Aqui a gente tem também uma bombus aqui, vibrando as anteras também de outra flor de cena, né, que ela consegue vibrar, sabe, que a gente chama de polinização por vibração. A gente também tem aqui nessa foto, nessa terceira foto, também vibrando também anteras. E aqui são as adaptações, né, de polinização por abelhas. Então, a gente também tem aqui uma flor de resina, né, onde as abelhas elas estão aqui coletando a resina, né, que vão utilizar para a construção do ninho. Essa última foto aqui mostra uma abelha coletando perfume floral. Então, vocês vejam a diversificação.
Só que como a palestra ela é intitulada que a polinização ela vai além das abelhas, né? Apesar das abelhas ser o maior grupo e um grupo muito importante de polinização das angiospermas, a gente também tem outros grupos animais que contribuem com a polinização das angiospermas, como por exemplo os lepidópteros. Então, geralmente são flores com antese diurna, cor amarela, laranja, vermelho, azul ou branco, roxo ou rosa. Esse é um grupo que gosta bastante de cor. Geralmente elas têm guias de néctar que são modificação, né, na coloração, na morfologia da flor, indicando onde o néctar está, né? Geralmente essas indicações elas estão na pétala. As flores elas são delicadas e eretas, hipocrateiformes, tubulares em forma de pincel, e o recurso floral é quase exclusivamente néctar, né? O nectar escondido, com poucos grãos de pólen e odor agradável. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem o que seria uma flor hipocrateiforme, que ela está relacionada à polinização por lepidóptero. Aqui o que seria uma flor tubular e aqui o que seria uma flor de pincel. E aqui a gente tem a polinização por esfingídio, né? A esfingofilia. Então, a longa distância, os voláteis florais, aparentemente, eles compõem, né, um sinal crucial na atração desses esfingídeos. Então, qual a diferença? A diferença é que as borboletas elas são diurnas, as borboletas elas são diurnas, e a gente tem os esfingídeos, que geralmente eles são crepusculares e noturnos. E a gente tem também a diferença de voo e a diferença também de como pousa na flor, de abelha para esfingídeo, certo? E a gente tem aqui um exemplo de flores, no caso de borboleta para esfingídeo. A gente também tem aqui um exemplo de flores esfingófilas, que são flores polinizadas por esfingídeo. Então, a gente vê aqui ó, que elas têm um tubo longo. Geralmente, o néctar ele fica na base do tubo, né? E essas flores, elas possuem esse tubo longo justamente por conta que o tamanho da probóscide ou da língua dos esfingídeos, eles estão associados ao seu tamanho corporal, certo? Então, eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, de uma orquidácea, né? Uma orquídea, que é conhecida como orquídea de Darwin, justamente por conta dessa especialização, né? Do tamanho da probóscide dela com o tamanho do tubo da flor, né? E também a largura desse tubo floral. Então, como eu falei, né, o comprimento da probóscide, que seria a língua dos esfingídeos, geralmente eles estão relacionados ao seu tamanho corporal, o que reflete, né, na demanda energética do que eles precisam, né, para se manter ativos, né, do tanto que eles precisam coletar de néctar da flor. A gente também tem a polinização por besouro. Então, as flores geralmente têm antese noturna ou crepuscular, sem coloração específica, ou seja, a cor não é relevante. Geralmente elas são verdes ou esbranquiçadas. Essas flores elas podem estar ou em inflorescências, ou seja, quando a gente tem um cacho, né, com várias flores, elas são abertas em formas de disco ou formando uma câmara de polinização. Então, por que da câmara de polinização? Porque geralmente as flores, elas polinizadas por besouros, elas têm pétalas carnosas, maciças ou nutritivas, porque essas pétalas elas podem estar sendo ofertadas, elas são ofertadas como recurso para o besouro. Então, assim, enquanto que as abelhas, né, os lepidópteros, eles estão atrás lá do pólen ou do néctar, o besouro ele se alimenta do tecido floral quando ele é ofertado como recurso. E a partir daí ele acaba, né, levando os gametas masculinos de uma flor para outra flor da mesma espécie e assim realizando o serviço de polinização. Então, geralmente, esses besouros eles vão para essas flores como abrigo, quando essas flores elas formam uma câmara, para se aquecer, para se abrigar, para copular, né? Ou para se alimentar mesmo. Então, geralmente, essas flores elas têm pétalas maciças, carnosas, nutritivas, com capacidade de produzir calor. E as flores polinizadas por besouros, aqui eu trouxe um exemplo dessas flores, que está relacionada aqui, um exemplo aqui da câmara, né, que está relacionada à polinização por besouro. Então, são flores com pétalas que a gente chama de pétalas grossas, né, pétalas carnosas. Né? E são flores também, assim, bem
que apesar da cor não ser relevante, tem algumas que têm uma cor bem viva. E a polinização por dípteros, né, a miofilia. Então, alguns grupos de moscas, como Sirfide, se especializaram em se alimentar quase exclusivamente de recursos florais, né, como o néctar e o pólen. Então, há registros ainda de adaptações de ambas as partes, né, moscas e flores, né, interagindo, né, na polinização. Então, as moscas são um grupo antigo, né, de polinização, assim, que já é descrito há muito tempo na literatura, e existem registros, né, de adaptação de ambas as partes, né, entre de moscas e flores, e a interação desses dois grupos na polinização. Então, existem moscas de probóscide longa, como de algumas famílias que polinizam flores tubulares, e existem muitas flores que são utilizadas por moscas, mas que não restringem o acesso ao recurso apenas para elas, né, que são sistemas mais generalistas, né, permitindo que outros animais, outros grupos animais também visitem essas flores. Então, a cor dessas flores, né, que são polinizadas por moscas, geralmente elas variam, né, de castanha, vermelha, amarela, esverdeada, geralmente com manchas coloridas abundantes, com brilho forte, superfície verrucosa, antese. Não tem assim um período específico, né, assim, ou diurna ou noturna, né, da flor abrir, então varia. A flor aberta, geralmente, ela tem uma forma de disco, frequentemente com armadilhas que mantêm as moscas temporariamente presas, e o odor geralmente é muito forte. Existem algumas moscas que a gente chama de que são saprófilas, que elas são atraídas pelo cheiro de animal em decomposição. E muitas flores, elas têm que são polinizadas por moscas, elas têm esse cheiro de matéria em decomposição para atrair essas moscas que são os seus principais polinizadores, ou seja, pode ser uma adaptação da flor para restringir a polinização. Então, assim, geralmente o odor é desagradável, até repugnante, né? Quando a flor ela tem esse viés, né, para saprófilo, assemelhando-se em material em decomposição e muitas vezes sem recurso floral. Então, por que sem recurso floral? Porque pode ser uma flor que atrai a mosca, mas que não tem recurso nenhum, né? Que a gente chama de polinização por engodo. Néctar-se presente, né, com acesso livre, flores pouco delicadas, às vezes muito grandes, com apêndices filiformes, frequentemente perto da superfície do solo. Então, assim, né, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, daqui, ó, de moscas polinizando, tocando aqui, ó, polinizando as flores, com um polinário aqui, ó, aderido à parte dorsal. Então, assim, tanto as moscas, elas também têm uma língua, né, que faz essa coleta, né, do néctar, né? Algumas moscas, elas são especializadas, como a Sirfide, nessa questão da coleta do néctar. E a gente também tem essa adaptação também nas abelhas. Então, algumas abelhas, elas têm uma corbícula, né, nas perninhas, justamente para fixar lá todo o pólen coletado. E algumas abelhas, elas também têm a parte formando um pente, né, nas perninhas, que é justamente onde ficam, onde elas armazenam esses grãos de pólen coletados, né? Então, pode ser uma corbícula, pode ser pode se formar um pente, né, com os pelos, né, das perninhas dessas abelhas. Então, elas podem ter N adaptações para facilitar essa coleta. E a gente está vendo aqui, por exemplo, uma mosca com polinário aqui na região dorsal, né? Assim, nessa região aqui mais do dorso aqui, né? Que é a parte da cabeça mesmo aqui para o tórax da mosca. A gente tem um polinário aqui fixado, né, pela planta, ou seja, ela poliniza e a planta faz isso aqui, ó, na cabecinha da mosca, né, aqui na parte do dorso dela. Ou seja, ela vai lá coletar o recurso e a planta faz isso aqui. Então, aqui seria, essa mãozinha aqui seria a antera, né, a parte masculina da planta. Então, gruda e fica lá e a mosca leva a parte
desce essa parte masculina, e quando ela vai lá adentrar em outra flor na parte feminina, a parte feminina aqui ela vai ter contato com o grão, com o polinário que está aqui no dorso da mosca. Então, é uma adaptação interessante, né, da polinização por mosca, né, essa questão do polinário. Esses polinários eles podem se aderir em abelhas também. E a gente também tem aqui, ó, mostrando um pernilongo coletando aqui o néctar das flores aqui. Esse daqui é um pernilongozinho, coletando néctar. Isso não quer dizer assim que ele atua como polinizador, tá, minha gente? É que ele está coletando, ele atua como polinizador quando ele entra em contato com as estruturas reprodutivas e assim promove a polinização. Então, as flores aqui, ó, com atributos sapromiófilos, né, que são moscas que têm uma câmara aqui, essa flor aqui, ela tem uma câmara no qual a mosca ela fica presa por uma noite e só depois que essas moscas são liberadas. E a gente tem aqui uma mosca com um polinário aqui aderido ao aparelho bucal. As moscas elas podem também ovipositar no centro da flor, ou usar a flor como um local de reprodução, né? Então, flores, né, a gente tem flores com sistema de polinização funcionalmente generalistas, sendo visitadas aqui, ó, por moscas para a coleta de pólen ou de néctar, né? E a gente também aqui tem flores tubulares, aqui, ó, que são flores que formam um tubo, essa florzinha aqui tubular, que ela também está sendo visitada por uma mosca, né? Então, se ela tem a linguinha, né, o suficiente para acessar o néctar na base da flor, então ela pode sim atuar como polinizadora se o tubo for no comprimento da língua, né? Se ele não for tão longo, certo? E aqui a gente tem a mosca também numa flor que a gente chama de asclepia, né? De apocinácea, né? Que seria aqui essa última flor. Então, partindo, né, para a questão da polinização por aves. Então, as aves e morcegos, eles são destacadamente os polinizadores mais comuns quando a gente vai considerar nessa questão da polinização por vertebrados. Então, pode vertebrados realizar polinização? Pode, né? Então, a gente tem também, por exemplo, alguns lagartos que podem, sim, realizar a polinização se alimentando do néctar da flor e levando o grão de pólen para outras flores, pode sim. Mas é mais comum os vertebrados voadores, né, como aves e morcegos. Então, os lagartos, né, e outros mamíferos, eles são polinizadores importantes, só que em situações assim, por exemplo, na Austrália, que é um ambiente assim que tem bastante estudo com essa questão de polinização por vertebrado, então em ilhas, né, em determinados grupos de plantas, né, que são plantas mais que ficam numa altura menor, né, que ficam mais próximas com flores próximas ao solo, onde esses lagartos e outros mamíferos podem sim se alimentar do néctar dessas flores e realizar o serviço de polinização. Só que a visitação por meio de flor, do voo, né, ou seja, de aves e morcegos, né, do voo pairado, é um fenômeno que a gente tem em plantas neotropicais, né, que é comum, considerando por beija-flor, por morcegos, né, glossofagíneos, né, da glossofagine, e esses vertebrados que são lagartos e outros mamíferos, geralmente são em áreas pantropicais, né, do nosso planeta. Então, podem ser alguns marsupiais, né, roedores, lagartos, né, que podem visitar flores a partir do chão. E os vertebrados, que são, assim, apenas nectarívoros, eles geralmente são pequenos, e tem um tamanho corporal pequeno, e ele forrageia sozinho, né, de forma solitária, em rota de plantas que abrem poucas flores por dia. Então, aqui as características dessas flores, né? Elas possuem uma antese diurna, né? Ou seja, a abertura da flor durante o dia. Flores com cores compíscuas, ou seja, cores chamativas, né? Vermelho, amarelo, laranja, azul, lilás e branco, geralmente sem guia de néctar, sem odor,
que o odor aqui não é relevante, o mais relevante aqui para o sistema sensorial, né, das aves, no caso, seria a cor, né? Então, o néctar em grande quantidade, geralmente, é profundamente escondido em baixa concentração. Então, geralmente, por exemplo, no beija-flor, esse néctar ele vai fluir no bico por capilaridade. Então, ele precisa ter um volume grande, né, para que essa capilaridade ela funcione, né, e o animal ele consiga beber o néctar. Então, geralmente são néctar em grande quantidade e como produzir néctar é algo custoso para a planta, então, geralmente, esses néctares, eles são com baixa concentração de açúcares, né? Ou seja, não é tão concentrado. Geralmente, em forma de tubo pincel, goela e, às vezes, também flores labiadas, né? Ou seja, robusta, mecanicamente fortalecida, né? Para aguentar lá o beija-flor chegar, né? Pegar o néctar e ir embora e ela ficar lá inteira, né? E faz com que o néctar flua apenas quando tocado e não escorra da flor. Então, isso é um mecanismo importante. Então, aqui eu trouxe um exemplo que seria uma inflorescência, né, que oferece néctar gelatinoso a algumas aves. Essa inflorescência parece um puleiro, né, aqui essa estrutura. Ninguém quer uma flor. Então, aqui um exemplo de uma clusiácea, que são polinizadas por aves que buscam, né, uma mistura de óleo com pólen, né, que é bem nutritivo. E essa flor aqui, que ela essa flor aqui, que é uma flor polinizada, que é mostrando aqui uma visita, né, de um beija-flor, essa florzinha aqui tubular. Então, a nectarivoria, né, que é o consumo do néctar, ele é mais comum entre espécies, né, de vertebrados voadores, né, porque eles são mais promissores, né, ou seja, eles são mais, como é que eu posso dizer, eles são mais, eu não vou dizer eficientes, mas eu vou dizer assim que eles são mais promissores mesmo como polinizador do que animais não voadores, porque eles conseguem percorrer, né, longas distâncias. Então, por eles percorrerem muitas distâncias, então isso faz muitas longas distâncias, então isso faz deles um vetor eficiente, né, para manter a variabilidade genética nessas plantas. Então, por isso que tanto as aves como os morcegos, eles são vetores importantes, né, especialmente em ambientes tropicais. Então, a polinização por morcego, que é a Chiropterofilia, geralmente a antese ela é noturna, ou seja, essas plantas elas abrem as flores à noite, restrita a uma noite, né, que ela fica viável, depois ela murcha. Flores com cores pouco compíscuas, esbranquiçadas, avermelhadas, esverdeadas, castanhas ou sem guias de néctar. Flores ou inflorescência grande, né, robusta. Então, geralmente elas têm uma fórmula campanulada, né, que ela cresce assim, como se fosse uma campainha, né, assim para baixo, assim, como se ela não cresce nesse sentido, assim, ela cresce. A flor, a antese dela, ela abre assim, né, o morcego, ele vai acessar a flor desse jeito aqui. Aqui o morcego, aqui a flor, né? Que ela tem essa estrutura mais descidinha, né? Ela não tá com as estruturas reprodutivas voltadas para cima, é voltada para baixo. E o morcego, quando ele vem, ele acessa dessa forma aqui a flor. Deixa eu trazer para cá, pronto. Ele acessa aqui, assim, o morcego. Então, são flores campanuladas, labiadas, em formas de pincel, como a gente viu que parece um pincelzinho, né? Um tufo. Que são justamente são flores em pincel, são flores com muitos estames, né? Muitos estames, muitas estruturas masculinas, que elas ficam expostas geralmente ao chamariz da flor, né? Para chamar atenção. Então, flores expostas com livre acesso, ou flores elevadas, né, na folhagem, com odor noturno, quantidade muito grande de néctar e pólen, frequentemente grande quantidade de estames, né, como nas flores de pincel. E aqui é um exemplo, né, das flores polinizadas por morcegos. Então, a gente vai ter aqui, ó, uma florzinha aqui, mostrando aqui um pincelzinho, uma flor de pincel, aqui, ó, mostrando essa polinização que é tão bonita, né, minha gente, por morcegos Glossophagidae, que é uma adaptação, né, flores que são voltadas
para a polinização por morcegos. Quando a gente fala assim, gente, por exemplo, a flor voltada para um determinado grupo de polinizador ou para uma determinada espécie, qual seria a vantagem dessa flor, dela ter essa especialização? Então, assim, gente, sistemas generalistas, né, que são flores que recebem várias plantas que têm flores, como morfologia, que recebem vários grupos animais, elas têm uma vantagem de manter a formação de fruto, né, a polinização acontecendo, quando, por exemplo, a gente tem um polinizador que não está naquela época do ano presente e a planta está florida. Ou a gente tem algum problema ambiental que determinado grupo de polinizador não está disponível naquela área. Então, aquela flor generalista ela pode ser atendida por outros grupos de polinizadores e continuar reproduzindo, certo? Só que o sistema de polinização generalista, ele tem uma probabilidade muito grande de receber pólen de outras espécies na parte feminina da flor. E esses pólen de outras espécies, eles só ficam ali prejudicando, né? Tapando ocupando o espaço de um pólen que deveria ser da mesma espécie para germinar e formar fruto. Então, essas flores têm essa probabilidade, né, de ter o estigma com muitos pólens que são de outras espécies por receber esses vetores generalistas e assim não gerar fruto. Enquanto que sistemas especializados, eles podem ter assim essa vantagem de ter uma probabilidade maior de receber o pólen da mesma espécie na parte feminina e assim formar fruto, certo? Então, são estratégias reprodutivas diferentes. Então, assim, não existe assim, um consenso de que ou é melhor a flor ser especialista ou é melhor ela ser generalista. Cada sistema tem as suas vantagens ou desvantagens e numa escala evolutiva. Se as espécies até hoje elas estão conseguindo se manter enquanto espécies, é porque ambos os sistemas eles estão funcionando para essas espécies que os possuem. E aqui, gente, a leitura base, que é o livro da Biologia da Polinização. Então, ela é uma leitura em português, é um livro que está disponível facilmente na internet para baixar. Né, que ele é ofertado dessa forma gratuita, né, para pesquisadores. E é um livro muito interessante, e foi nesse livro que eu baseei nos capítulos desse livro que foi baseada essa palestra, certo? Então, fica aí como indicação, né, para quem quiser se aprofundar mais nessa área, que eu sou suspeita para falar, mas é uma área muito bonita. E é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida, o meu e-mail está aqui. Estou disponível para responder. Obrigada pelo convite e pela confiança.